Algumas situações, da mesma maneira quando você vê que existe um clima desfavorável, quando a gente tem essa percepção de que uma equipe está passando por um momento que afeta também psicologicamente para sair de uma situação. Curitiba é uma equipe, o Flamengo na parte de cima da tabela é outra equipe. O Vasco passa por um momento inverso, né, cara? O Vasco tá passando por um momento de reconstrução depois da chegada do Ramon Dias, reconstrução de um time tática e tecnicamente. Os jogadores mostram uma confiança que há muito tempo a gente não via. Ou seja, o cenário é favorável, né, o Vitor? Tá muito claro que o Vasco pratica o esporte futebol nesse momento. A gente brincou com relação a isso, mas é verdade. O Vasco não estava jogando bem e a parte emocional, obviamente, acompanha o desempenho esportivo. Quanto mais você perde, mais difícil fica uma próxima vitória, porque você vai estar abalado, você vai estar sem confiança. E era o que estava acontecendo com o Vasco, né? Faltava material humano, o material humano que lá estava à disposição não tinha recursos técnicos para iniciar uma arrancada. Faltava um trabalho de uma comissão técnica, o trabalho do Maurício Barbieri não era bom e, obviamente, faltava um ambiente favorável. Quando o Vasco pincela 3, 4, 5 jogadores nessa janela que chegam com outro astral, que trazem também qualidade, porque não adianta nada você melhorar o astral se você não resolver dentro de campo. E eu tô falando... O Vasco foi muito assertivo nas contratações. Tudo que errou lá atrás na primeira janela acertou agora. Exatamente. E eu tô falando de Paulinho Paula. Que jogador é o Paulinho, é impressionante, é um motorzinho no meio campo. Verdade. Cara que dribla facilmente, tem um ótimo passe, deu uma ótima assistência ontem pro gol do Verrete. Verrete, uma das principais contratações desse meio tempo aí de Campeonato Brasileiro. Paier, surpreendente. Né, o Paier nem se fala, por ser um cara justamente fora de série. Ontem deu a primeira assistência dele. Era pra ele ter dado a segunda assistência, porque o Jair perdeu o gol lá contra o Bahia, que seria a primeira assistência do Bahia com a camisa do Vasco. E um cara que pouca gente dava crédito a essa contratação, eu inclusive, mas que tá resolvendo, que é o Rossi. O Rossi participou ativamente de 2 gols contra o Fluminense e ontem de mais 2 gols. São 3 assistências e 1 gol em apenas 2 partidas. Aquele segundo gol do Vasco, do Rossi, aquela bola cruzada da esquerda. Do Paier. Cara, aquilo é de quem tá atento, né? De quem tá ligado no jogo. O Rossi começa a jogada. Ela passa pelo Paulinho, do Paulinho pro Rossi. O Rossi faz um pivô, nem é muito a dele. Acha o Paier, e aí o Paier não foi fominha, de primeira ele já tocou de volta e o Rossi fez o gol. E o Paier ainda perdeu uma chance. Não lembro se foi antes ou se foi depois. Foi depois. Teve o lance do Pulmita, que é inacreditável, né? Que o goleiro Gabriel do Coritiba faz 3 defesas no mesmo lance. Ou seja, o Vasco cria. É o Coritiba do outro lado. Concordo. Não é pra se empolgar tanto, porque é um adversário frágil do outro lado. Mas vamos lembrar 2 coisas. Primeiro, na rodada passada, o Vasco ganhou do Fluminense. Foram 4 gols no Fluminense e 5 gols no Coritiba. Olha só, são 9 gols em 2 partidas. O Vasco tem 25 no campeonato inteiro. 9 foram nos 2 últimos jogos. E esse mesmo Vasco, não esse time, mas a instituição, recebeu em casa Goiás, Santos e Bahia e perdeu os 3 jogos no primeiro turno. A obrigação do Vasco não foi cumprida no primeiro turno. Então, quando você faz a obrigação com tanta facilidade, você tem que ser valorizado, sim. O Vasco fez um grande jogo diante de um adversário frágil, mas também fez um grande jogo na semana passada diante de um dos melhores times do Brasil, que é o Fluminense. Então, se a gente analisar desempenho, o desempenho do Vasco hoje é desproporcional à situação que ele está na tabela, que foi construída lá pelo primeiro turno. Segunda-feira, vencendo o América Mineiro, o Vasco sai oficialmente da zona de rebaixamento pela primeira vez em sei lá quanto tempo. Vai para a 15ª posição. Dependendo do resultado hoje do Corinthians, se o Corinthians perder, o Vasco vai ficar 1 ponto do Corinthians, que é o 14º. O Corinthians pega o Botafogo na Neoquímica Arena. E aí as coisas começam a clarear, porque a confiança, que já tá lá em cima, vai aumentar ainda mais. O caminhão nas costas de estar na zona de rebaixamento, ele vai sair das costas. O Vasco vai jogar muito mais leve na sequência da temporada. Não tem nada ganho, falta muita coisa. Tem inúmeras finais pela frente ainda do Vasco, mas pelo menos a parte dele nesse começo de trabalho do Ramon Dias vem sendo feita.